Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal oficial da DJI Brasil. Desta vez, um review aqui do DJI Flip. Para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, meu nome é Martin Nery, sou produtor audiovisual especializado em drones, instrutor de pilotagem e também embaixador da loja oficial da DJI aqui no Brasil. Neste vídeo nós abordaremos as informações técnicas do produto, mas eu também passarei para vocês algumas informações de testes práticos que eu fiz com o DJI Flip. Muito bem, vamos lá, vamos começar abrindo aqui. Esta bolsa é a bolsa que vem na versão Fly More Combo, então quando você compra o drone com as baterias extras, o hub de carregamento e o controle, ele vem nesta bolsa aqui. E tem também a outra opção, né, de você comprar só o drone com a bateria e o controle. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre portabilidade. Dê uma olhadinha na forma em como estão dispostas as coisas aqui dentro. Então vocês vão reparar que este aqui é o único drone que tem este nível de portabilidade, mesmo possuindo protetores de hélices com ele. É claro que se a gente pegar um Mini 4 Pro, por exemplo, e dobrar, ele vai ficar com o tamanho aproximado dessa parte aqui do drone. Porém, você não tem como guardar um Mini 4 Pro com os protetores de hélices dessa forma aqui. Então isso muda completamente a facilidade que nós temos, a portabilidade de um drone com protetores de hélice já embutidos. Um outro ponto também muito curioso é a facilidade que você tem para guardar o drone sem se preocupar da hélice ficar enroscando em algum lugar da bolsa aqui, que às vezes a gente acaba tendo com outros drones, né? Um cuidado um pouco maior, colocar com mais calma. Aqui não. Aqui você chega e só encaixa o drone de uma maneira muito fácil. E se você colocar ele assim, com a parte redonda para baixo, quando você solta, ele mesmo roda aqui dentro e já fica na posição certinha. Nós temos aqui o controle RC2 nessa versão, que é o controle com tela, o mesmo controle que é utilizado no Air 3, Air 3S, Mini 4 Pro também. Temos aqui o próprio drone, DJI Flip, e temos aqui o hub com as baterias. Ele já vem também com o cabo USB tipo C para você colocar ali na sua fonte para fazer o carregamento, porém eu tirei o meu, não estava mais ali na bolsa, mas ele vem, é um cabo exatamente como este aqui, tá? Esse aqui é um cabo da DJI também, vem um cabo desse com o Flip, isso independente de qual versão você comprar, seja a versão com o hub ou sem o hub, a versão standard. Muito bem, nós temos aqui basicamente um drone com todos os recursos e funcionalidades que o DJI Neo já tinha, porém com uma qualidade de câmera fantástica. Nós temos aqui basicamente a mesma câmera que o Mini 4 Pro. É uma câmera muito parecida em especificações com a câmera do Mini 4 Pro e vocês verão isso a seguir quando nós abordarmos a questão da câmera. Assim como o Neo, o DJI Flip também é um drone muito versátil. A principal diferença é que, pelo menos até agora, ele não é compatível com o controle de movimentos e com os goggles. O Neo já tem essa compatibilidade e você consegue utilizar ele como um drone FPV, né? Você consegue controlar ele inclusive no modo manual. Vou deixar esses acessórios aqui de lado e logo em seguida nós falaremos um pouco mais sobre eles também. Antes de mais nada, vamos falar sobre as possibilidades que nós temos de pilotagem do DJI Flip. A primeira forma é através do próprio botão que nós temos aqui na lateral, assim como nós tínhamos já no Neo. Você pressiona aqui, seleciona o modo que você deseja, depois você pressiona e mantém pressionado, abre a mão com o drone de frente para você, o drone faz o reconhecimento, arma os motores, decola e a partir daí entra no modo que estiver selecionado, seja os quick shots, seja o modo de seguir, enfim. Também falaremos um pouco mais sobre cada um desses modos logo a seguir ainda neste vídeo. Para que seja feita a configuração desses modos que eu acabo de mencionar, para que você consiga então controlar o drone somente através do botão, sem a necessidade de utilização de um controle, é necessário que você configure eles da forma que você deseja, aí sim, utilizando o seu celular conectado ao drone diretamente, sem fio. É possível que você faça os voos
já diretamente aqui pelo botão do drone sem configurar nada? Sim, porque ele já vem com uma configuração pré-definida. A única questão é que é importante que você tenha ciência de quais são as configurações que vêm pré-definidas para que você não tenha risco de colisão com o drone. E eu já explico o porquê. Nós temos aqui sim um sensor infravermelho, um sensor de obstáculos, mas ele não serve para os momentos em que o drone está seguindo, que o drone está rastreando o alvo, que no caso seria a pessoa ali, o piloto. A próxima forma que nós temos de controlar o DJI Flip, aí sim, é através do celular. Então, conectando o DJI Fly ao drone, totalmente sem fio, você consegue tanto configurar os parâmetros aqui dos modos automáticos de voo, como também controlar manualmente o drone através dos joysticks virtuais que aparecem ali na tela do celular. Assim como no Neo, aqui no Flip nós também temos a possibilidade ainda de comandos por voz em inglês até o momento, então você dá o comando ali, o drone já executa aquele modo específico que você selecionou. E nós também temos a possibilidade de gravação de áudio junto ao arquivo de vídeo no drone. Eu mencionei essa questão no vídeo do Neo, mas vale mencionar aqui novamente, você pode utilizar no seu celular um microfone externo para gravação desse áudio, como por exemplo um DJI Mic Mini ou um DJI Mic 2, enfim, plugando o receptor aqui no seu celular. E o seu celular passa então a reconhecer o microfone. O DJI Fly faz o processamento em tempo real ali desse áudio e te entrega um áudio já limpo, né, sem o barulho, o ruído das hélices do drone. Porém, esse processamento, é claro, faz com que você perca algumas frequências do áudio e que a qualidade do seu áudio não fique tão profissional assim. Se você quiser extrair a qualidade máxima do áudio, aí o ideal é você colocar o microfone, pegar o DJI Mic, colocar no seu celular e fazer essa gravação diretamente do microfone. Claro que em ambas as formas há vantagens e desvantagens. Se você grava o áudio direto no seu celular utilizando um DJI Mic, você terá um áudio mais limpo, com uma qualidade melhor, porém você terá também o ruído do drone junto nesse áudio. Se você grava o áudio utilizando um microfone ali externo no seu celular, ou até o próprio microfone do seu celular, porém diretamente pelo aplicativo DJI Fly, com o processamento, você tem um áudio que não vai ser a melhor qualidade de todas, porque o processamento tira muitas frequências para conseguir tirar a frequência de ruído do barulho das hélices, mas você terá um áudio só da sua voz, sem o barulho do drone ali. Então cabe a você escolher o que você precisa, o que você deseja aí para a sua gravação. Quando você controla o DJI Flip utilizando apenas o seu celular, essa operação fica limitada a uma distância máxima de 50 metros, porque você está conectado via Wi-Fi aqui com o drone. É válido ressaltar também que quando você controla o Flip sem a utilização de um controle remoto, ele não marca home point, logo não possui o recurso de return to home, ou seja, o recurso de retornar automaticamente à base. Isso porque nos modos em que você utiliza somente o drone, a referência que o drone tem é você, é o piloto, quem fez a decolagem. Então ele está o tempo todo te traqueando e vai estar sempre próximo de você. Já quando você utiliza o controle, e essa é a outra forma que nós temos de controlar o DJI Flip, aí sim nós temos aqui um drone, novamente entre aspas, normal, né? Um drone que vai se comportar como qualquer outro drone das outras linhas, da linha Air, da linha Mini, onde você tem todos os parâmetros de configurações, configurações de segurança, configurações avançadas, enfim, você tem muitos mais parâmetros que você precisa configurar, inclusive você precisa guardar, marcar o home point, selecionar a altitude do return to home para definir a qual altura o drone retorna à base em caso de perda de sinal do controle, configurar justamente o que acontece caso o drone perca o sinal com o controle, se ele vai retornar à base, se ele vai pairar e aguardar, se ele vai pousar imediatamente onde ele estiver. Logo mais nós voltaremos a falar sobre controle, mas agora vamos falar um pouco mais sobre o drone em si. Nós temos aqui um drone já com protetores de hélice embutidos com peso máximo de decolagem de 249 gramas. E, para título de comparação, com relação ao tamanho, se eu coloco ele nesta posição e eu coloco o meu celular, ele fica completamente oculto aqui atrás do meu celular. Claro que se eu virar dessa forma, ele vai sim sair aqui, né? Mas se eu colocar ele dessa forma,
o meu celular fica ainda assim um pouco mais alto do que o topo aqui dos protetores de hélice. Na verdade, o protetor de hélice passa um pouquinho, pouca coisa. Então, dá para vocês terem uma boa noção aí da portabilidade do DJI Flip, mesmo possuindo protetores de hélice já embutidos. Nós temos aqui sensor anticolisão frontal. Este sensor é um sensor infravermelho que é capaz de detectar obstáculos e fazer a frenagem. De velocidade máxima, nós temos aqui 12 metros por segundo no modo Sport e 16 metros por segundo no modo Sport com vento de cauda, isto é, voando com o drone a favor do vento, convertendo em km por hora aproximadamente 43 e 57, respectivamente. De velocidade vertical, subida e descida, nós temos de velocidade de ascensão 2 metros por segundo no modo Cine, 5 metros por segundo no modo normal e 5 metros por segundo no modo Sport. E de velocidade máxima de descensão, ou seja, de descida, nós temos 1,5 metros por segundo para o modo Cine, 5 metros por segundo para o modo normal e 5 metros por segundo no modo Sport. O DJI Flip tem resistência a ventos de nível 5, de até 10,7 metros por segundo, que equivale a aproximadamente 38 km por hora. E agora falando um pouquinho sobre sensores, nós temos aqui, vocês vão reparar que ao redor do drone não temos sensores anticolisão laterais, traseiros, superiores, mas nós temos aqui um sensor frontal, é um sensor infravermelho. Esse sensor serve sim para fazer a detecção de obstáculos, fazer a frenagem, porém ele não atua nos modos automáticos de voo. Então se você seleciona qualquer um dos modos automáticos aqui, seja o Follow, seja qualquer um dos Quick Shots ou Active Track, os sensores frontais não fazem a detecção de obstáculo. Nesses modos o drone te segue por inteligência artificial, executando a mesma rota que você, no caso do Active Tracking, no caso do modo Follow, se você não estiver utilizando o controle, e nos outros modos ele faz a movimentação que está pré-definida. Por isso é importante que você entenda como funciona cada um dos modos que ele tem aqui, para que você faça uma análise do ambiente antes de acionar qualquer um desses modos, a fim de evitar uma possível colisão. Na parte inferior do drone nós temos aqui o VPS, Vision Position System, que é o conjunto de sensores que faz a leitura do solo e auxilia o drone na estabilidade, manter a posição dele ali, em conjunto com os satélites, quando pilotado pelo controle, ou faz essa função sozinho, de manter o drone parado ali, manter a altitude também, de acordo com o nível do solo, quando o drone está sendo utilizado no modo de seguir, mesmo que você não esteja utilizando o controle. Eu vou mostrar aqui esses sensores inferiores para vocês, mas antes, quando nós abrimos o drone, ele já liga automaticamente. Este, inclusive, foi o primeiro drone da DJI que trouxe este recurso de ligar automaticamente quando você abre os braços, e agora nós já temos esse recurso no Mavic 4 Pro também. Aqui nós temos então o VPS, que é uma câmera com um conjunto de sensores infravermelho inferiores para que faça essa leitura do solo. Ponto importante de ser mencionado, por mais que o DJI Flip siga o piloto com uma precisão incrível, existem alguns detalhes que é muito importante se atentar. Primeiro, para que os sensores inferiores funcionem, é necessário que haja uma condição mínima de iluminação. É necessário que o ambiente possua ao menos 15 lux de iluminação para que os sensores consigam fazer a detecção do solo, porém é necessário também que o solo não seja uma superfície reflexiva. Os sensores inferiores, para que eles funcionem corretamente, é necessário que você tenha contraste, diferença de contraste, textura, e que a superfície não seja reflexiva. Ou seja, não tentem colocar o DJI Flip para seguir vocês, através da pilotagem, através do controle, somente pelo botão aqui, né, sem a utilização de um controle, sobre a água. Tá? Não tentem fazer isso em cima de uma prancha de wakeboard, em cima de uma prancha de surf, em cima de um caiaque, porque os sensores podem não conseguir fazer a leitura correta do solo, no caso a água, por conta do reflexo, por conta de não ter textura, enfim, e o drone pode acabar pousando na água por não conseguir fazer uma distinção da altura que ele está. Além disso, aproveito para dizer que os recursos de seguir do DJI Flip, onde você pressiona aqui e o drone decola sozinho e segue, tanto por aqui quanto pelo Active Track direto no controle, o DJI Flip segue apenas pessoas, ele não segue veículos
e nem segue outros tipos de assuntos que estejam se movimentando, somente pessoas. O que isso significa? Que se você estiver de patins, de bicicleta, de skate, o DJI Flip vai te seguir, porque ele consegue te ver. Caso você tente fazer isso dentro de um carro, por exemplo, aí sim não será possível, porque ao fazer a leitura, mesmo que você coloque o drone do lado da janela, abra a janela, eu fiz esse teste inclusive num vídeo lá no meu canal. Quando você faz o reconhecimento, o drone chega sim a te reconhecer, mas quando você inicia a movimentação, ele perde. Você posiciona o drone na lateral, ele chega a fazer o reconhecimento, mas quando você começa a se locomover, o drone faz o deslocamento para ir para trás de você para te seguir. E aí, neste momento, ele perde, então ele não consegue mais te ver, e aí ele perde o traqueamento e ele não consegue acompanhar, certo? Então é bom deixar isso bem claro, porque algumas pessoas ficam em dúvida, às vezes, entre outros modelos de drone, como por exemplo o Mini 4 Pro e o DJI Flip, e às vezes essa é uma questão a ser levada em consideração. Se você de fato precisa que o drone siga um carro, que o drone siga um barco, o DJI Flip não tem este recurso, ele segue pessoas. Em contrapartida, nenhum outro drone terá a mesma praticidade que o DJI Flip, com a mesma qualidade de imagem, de você simplesmente abrir os braços do drone e em menos de 10 segundos o drone estar pronto para fazer a decolagem e te seguir, e aplicar todos os modos de quick shots que nós temos aqui. Reparem também que nós temos aqui protetores de hélices, o que faz a operação do Flip ser muito segura para decolagem e pouso na mão, assim como o NIO, inclusive proteção superior e inferior. Essa proteção no NIO, ela é um pouquinho mais apertada ainda, então com a mão aberta você não vai colocar o seu dedo aqui dentro, mas se você posicionar dessa forma, você consegue passar com o dedo aqui. Por isso, a própria DJI não recomenda, ao pousar o DJI Flip, você posicionar a mão dessa forma, porque assim você pode acabar entrando com o dedo aqui nos protetores de hélice. A forma correta de você fazer é abrir a mão, deixar a mão completamente aberta embaixo do drone, e aí sim ele vai fazer o pouso totalmente seguro, você não tem nenhum risco de bater aqui o dedo nas hélices, enfim, justamente por conta dessas proteções que nós temos inferiores e superiores. Isso faz com que o Flip seja um drone muito seguro para operações mesmo próximo de alguma estrutura, como por exemplo uma parede, porque se ele encosta, ele não vai interromper o funcionamento das hélices e o drone continua em voo. Nós temos aqui no Flip 2 GB de armazenamento interno, porém nós temos slot para cartão de memória aqui na lateral, então você consegue colocar um micro SD. E aqui vai uma dica minha para vocês. Eu vejo muita gente comprando cartões micro SD com capacidades altíssimas, 256, 512 GB, sendo que o drone não voa tanto tempo assim para que você lote um cartão desse. Então faz muito mais sentido você ter vários cartões menores, com menos capacidade, de 64 ou 128 GB, para que você garanta sempre esse material. Então você já vai ter que baixar o drone para fazer a troca de uma bateria. Dessa forma, você aproveita a troca de bateria, quando a bateria do drone se esgotar, e faz também a troca do cartão, garantindo já aquele material que já foi capturado. Agora falemos um pouco sobre os modos que nós temos aqui. Quando eu pressiono este botão lateral, vocês vão reparar que ele muda o LEDzinho frontal e o drone fala cada um dos modos que está sendo selecionado. Nós temos aqui 6 pré-definições, sendo o primeiro Follow, que é o modo padrão ali onde o drone segue o piloto, a pessoa que fez a decolagem, o drone vai seguir por trás. O próximo modo, um detalhe importante, todos esses modos iniciam a gravação automaticamente quando o drone arma os motores. Então você abre a sua mão, mantém esse botão pressionado depois que você já escolheu o modo que você quer, mantém a mão aberta com o drone à frente do seu rosto, ele faz o reconhecimento, arma os motores e decola. Neste momento da decolagem ele já inicia a gravação. O próximo modo que nós temos aqui é o modo Drone, onde o drone se afasta e sobe. Ele faz um take se afastando e subindo e depois outro take se aproximando. A variação de altitude enquanto ele se afasta é opcional, você pode habilitar ou desabilitar ela no aplicativo de DJI Fly. O próximo modo que nós temos é o modo Circle, que é o modo órbita. O drone faz a decolagem, faz uma órbita 360 graus gravando e depois para a gravação. E aí se você quer encerrar
a utilização do drone, você simplesmente abre a mão e o drone pousa imediatamente na sua mão. Próximo modo que nós temos aqui é o Rocket, ou foguete. Nesse modo, o drone vem até o assunto principal, baixa a câmera e depois sobe, fazendo ou não um movimento de giro enquanto ele sobe. Isso também é configurável no aplicativo de DJI Fly. Próximo modo que nós temos é o Spotlight. Nesse modo, o drone traqueia o assunto, mas ele não se desloca, ele fica parado seguindo apenas com a câmera, ou seja, ele gira o drone para manter o assunto centralizado, ou sobe ou baixa a câmera de acordo com a distância que o assunto estiver dele. E as utilizações desse modo são variáveis, eu já vi pessoas utilizando para dar aula ao ar livre, profissionais de educação física, enfim, tem várias formas com que você pode utilizar este modo, mas é importante que você saiba que o drone não vai te seguir, ele não vai sair atrás de você nessa opção. E temos o último modo, que é o modo personalizado. No caso aqui, ele vem por padrão já personalizado com o recurso de Direction Track. Este recurso faz com que o drone te siga na posição em que ele decolou, ou seja, você consegue então que o drone te grave de frente. Cuidado ao utilizar esse modo, porque o drone não tem sensor anti-colisão traseiro. Na verdade, ele tem sensor anti-colisão frontal, mas o sensor anti-colisão frontal, como eu já mencionei, não atua nos modos dos quick shots, em nenhum desses modos automáticos aqui. É somente para pilotagem manual. Então tomem cuidado quando forem utilizar o Direction Track, porque você vai na direção do drone, ele se afasta de você de costas, só que como ele não tem uma trajetória para seguir, assim como ele faz no modo follow, né, que ele segue exatamente o mesmo percurso que você está fazendo, quem precisa determinar se ele precisa ir para um lado ou para o outro é você. E como você faz isso? Se movendo. Então, se o drone está aqui te seguindo e você se movimenta para o lado, ele também se movimenta para o lado. Você se movimenta para o outro lado, o drone também acompanha essa mesma movimentação. E é dessa forma que você evita que ele tenha algum tipo de colisão com algum tipo de obstáculo. Além do Direction Track, no modo personalizado, a gente consegue também configurar para que o drone faça o modo boomerang, onde ele literalmente faz um movimento de boomerang, ele faz uma órbita subindo, se afastando e depois baixa e volta aqui, grava um take também dessa movimentação. E nós temos o modo hélice, onde o drone vai se afastando, subindo e girando ao seu redor. Além de todas essas funções que eu mencionei, o DJI Flip ainda é compatível com os Master Shots, onde você seleciona um assunto principal e o drone faz uma série de movimentações com aquele assunto sendo o assunto principal, sendo o foco do vídeo, e aí depois você pode escolher qual dos tipos de movimento de câmera que o drone fez você quer utilizar na sua edição. É claro que se você sabe exatamente o que você quer, é muito mais fácil que você execute essa movimentação de forma completamente manual no controle, ou até mesmo que você entre no modo Spotlight no controle selecionando esse assunto e você movimente o drone de maneira que ele mesmo movimenta a câmera para você, então você se preocupa somente com a movimentação do drone. Agora, caso você não saiba de fato qual dos tipos de movimentação vai se encaixar melhor nesse tipo de cenário, naquele tipo de ambiente, você pode selecionar os Master Shots e depois você seleciona qual o take que você preferiu para utilizar na sua edição. Nós temos ainda aqui a possibilidade de fazer hyperlapses e também fotos panorâmicas. Agora vamos falar sobre um outro tópico muito importante, que é uma das principais preocupações dos usuários ao comprar um drone: a qualidade de imagem da câmera. Nós temos aqui um gimbal com 3 eixos de estabilização mecânica: o movimento de tilt, o movimento de roll e o movimento de pan, que é o movimento de panorâmica. Neste eixo é um pouco mais difícil de perceber a movimentação, porque é uma movimentação um pouco mais sutil, mas sim, ele estabiliza mecanicamente também o eixo aqui de panorâmica. Nós temos aqui uma câmera com um sensor de 1 por 1.3 polegadas, exatamente o mesmo tamanho de sensor da câmera do Mini 4 Pro, com um ângulo de visão de aproximadamente 82 graus, que equivale a 24 milímetros, e com abertura do diafragma de 1.7. Percebemos então que nós temos aqui uma câmera com uma lente bem clara, o que possibilita captações excelentes mesmo em cenários com baixa luminosidade. Para foto, nós temos aqui até 48 megapixels e, diferente do DJI Neo, o Flip já faz fotos tanto em JPEG como em DNG ou RAW.
E dentre os modos de disparo nós temos vários, disparo único, disparo contínuo, disparo temporizado. Já no modo vídeo nós temos 4K até 100 frames por segundo, em até 150 megabits de taxa de gravação, em 10 bits de cor, o que significa mais de 1 bilhão de cores. Isso significa que nós temos aqui um desempenho excelente, mesmo para aquelas pessoas mais exigentes, os profissionais que querem fazer pós-processamento nas imagens, nos vídeos, porque nós temos aqui gravação em 10 bits de cor e temos o modo de cor D-Log-M também, que possibilita um maior alcance dinâmico para que você faça o pós-processamento depois. Então você ajusta as cores ali da forma que você preferir para que você consiga atingir o maior potencial, o máximo potencial da câmera do seu drone. De velocidade máxima do obturador com a câmera em 12 megapixels, nós temos aqui de 1/8000 a 2 segundos e de 2.5 a 8 segundos para longa exposição simulada. Utilizando todos os 48 megapixels para foto, nós temos então uma foto de 8K de resolução. O alcance de ISO no modo de vídeo normal e câmera lenta vai de 100 a 6400 utilizando o perfil de cor normal e de 100 a 1600 se você estiver utilizando o perfil de cor D-Log-M. Já no modo foto, o ISO vai de 100 a 6400 se estiver utilizando 12 megapixels e de 100 a 3200 se estiver utilizando os 48 megapixels. Para aqueles que querem vídeos na vertical, apesar do DJI Flip não girar a câmera, assim como o Mini 4 Pro faz, nós temos aqui a possibilidade de receber já o arquivo na vertical, na resolução de 2.7K. Nesse caso, ele faz o corte na imagem e te entrega esse vídeo já na vertical. Agora falando um pouco sobre bateria e carregamento. Nós temos aqui na versão Fly More Combo, então, o drone que vem com 3 baterias. Porém, o hub do DJI Flip comporta até 4 baterias. E nós temos aqui a possibilidade de carregamento de até 2 baterias simultâneas. Para encaixar é muito simples, você posiciona a bateria dessa forma, empurra até ouvir o clique e como vocês podem ver nós temos aqui então 3 baterias e está sobrando um espaço aqui. Para fazer o carregamento dessas baterias nós temos 2 formas. A primeira delas é colocando a bateria no drone e fazendo o carregamento através dessa entrada USB tipo C que nós temos aqui. Porém, você fica limitado a 30 watts de potência. Claro, vai depender do adaptador que você tiver, mas de qualquer forma a potência máxima seria 30 watts e você levará 70 minutos para fazer uma carga completa em uma bateria. Caso você opte por carregar as baterias no hub, aí sim, se você tiver um carregador com mais de 65 watts de potência, você consegue carregar até 2 baterias simultaneamente de 0 a 100% em apenas 70 minutos. E falando de duração, nós temos, por especificação técnica, duração máxima de voo de até 31 minutos. Na prática, eu fiz os testes, coloquei o drone para me seguir sem parar, com a bateria em 100%, até o momento que ele chegou no nível crítico de bateria e fez o pouso forçado, atingimos ali por volta de 24 minutos, 23.5. No dia do teste estava ventando um pouco, então tudo isso interfere, obviamente, mas eu quis trazer esses dados para que vocês tenham uma ideia do tempo mais próximo da realidade, porque raramente nós estaremos durante uma pilotagem em uma situação sem vento absolutamente nenhum, ou com o drone voando numa velocidade constante, enfim. Esse teste que eu fiz foi com o drone me seguindo, não liguei o controle, liguei somente o drone, fiz a decolagem com o modo follow aqui e fiquei rodando de bicicleta por um percurso com subida, descida, ou seja, o drone utilizou o tempo inteiro os sensores inferiores também para fazer a leitura do solo e acompanhar ali e deu esse tempo aí de aproximadamente 23 minutos e meio. Essa bateria tem uma capacidade de 3.110 mAh, pesa aproximadamente 83,5 gramas, tem uma tensão nominal de 7,16 volts e tem uma eficiência energética de 22,3 Wh. Assim como o Mini 4 Pro, Air 3, Air 3S, DJI Neo, o DJI Flip também utiliza a tecnologia de transmissão OcuSync 4, garantindo até 13 km de distância de operação em FCC e até 8 km de operação em CE. E é importante ressaltar que ter essa distância de operação não significa que você deve ficar indo com o drone a 13 km de distância. Isso serve principalmente para que em distâncias curtas você tenha uma qualidade de sinal muito melhor, uma estabilidade muito melhor.
Mas isso com interferência de radiofrequência. Agora, obstrução, se você tiver um prédio entre você e o drone, aí isso já diminui bastante, essa operação fica de 0 a 0,5 km. Então, numa faixa de 0 a 500 metros, por conta dessa obstrução de edifícios. Já em caso de obstrução por árvores, nós temos uma limitação da operação de 0,5 a 2 km de distância entre o drone e o controle. Para quem for utilizar o controle sem tela, ele tem o recurso de carregamento do dispositivo móvel que for rodar ali o aplicativo DJI Fly. Se você habilitar essa opção de carregamento do dispositivo móvel, você tem um tempo de duração de bateria do controle de aproximadamente 1h30 de operação. Caso você desabilite essa função de carregamento, aproximadamente 3h30 de operação. Por último, um breve resumo para quem é então o DJI Flip. Muita gente fica em dúvida entre ele e o Mini 4 Pro, por mais que sejam drones com propostas diferentes. O DJI Flip é um drone para pessoa que quer praticidade e facilidade na utilização. O Mini 4 Pro, por exemplo, tem também os recursos de seguir, Active Track, e ele inclusive tem sensores anticolisão omnidirecionais. E você não tem também como desligar o controle e colocar ele numa mochila. Então muitas pessoas que querem fazer registro das viagens e querem simplesmente registrar as viagens de forma natural, sem aparecer ali, controlando o drone de fato, optam pelo DJI Flip, pela facilidade, pela praticidade de conseguir colocar o drone para seguir sem a necessidade de ligar um controle, aguardar marcar o home point, fazer toda a configuração, checklist pré-voo e tudo mais. Então, ele traz essa praticidade, mas com a mesma qualidade de câmera de um Mini 4 Pro. Bom, eu vou ficando por aqui, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do DJI Flip. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que nós responderemos vocês também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, porque nós teremos muito mais conteúdos como este por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!